Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora e ilustradora do Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast que surgiu de áudios enviados do WhatsApp. E nossa, eu tenho que inventar um novo nome para esse podcast. Mas tudo bem, continuando, vamos lá! Yay! Então, gente, assim, ó, eu vou ser muito sincera com vocês. Já vou começar assim. Eu tinha gravado esse podcast com o intuito de fazer ele mini, pequenininho, pra você ouvir assim, bem rapidamente ali, aqui e ali. Porém, a primeira vez que eu gravei ele ficou muito fora de ordem, porque geralmente eu faço um roteiro e dessa vez eu fiquei com preguiça e quis falar mais assim. Às vezes eu gosto de falar primeiro pra ver o que que sai, né? Como eu me sinto com aquele assunto e depois eu ajeito, sabe? Eu regravo e tudo mais. E aí eu mandei pra uma amiga minha e aí ela mandou os feedbacks e eu resolvi regravar. Só que daí ajeitando as coisas, ele ficou um pouquinho. Ele ficou mais longo do que eu esperava. Então ele não vai ser mini. Ele vai ser pseudo mini, tá? Pelo que eu comparando com os que eu geralmente solto, que são 1 hora e meia, né? Que é o formato normal de um podcast. Mas eu vou tentar reduzir. E quando eu fizer, eu vou explicar o porquê e quais são as minhas ideias. Mas o de hoje, não consegui. Vai ser, como sempre, o que a gente já tá acostumado por aqui. Mas tá, Ivana, então me conta, o que que você queria falar hoje? Hoje eu queria falar de um assunto que ele é um pouco complexo e, como sempre, né? A Ivana cabeçuda vai pros papos louco, que é sobre o relacionamento que a gente tem com a gente mesma, dentro da nossa cabeça, os diálogos que ocorrem e como eles ocorrem, qual o tom que a gente usa. É para tentar puxar vocês um pouco mais pra consciência do que tá rolando na cabecinha, assim, que é invisível, sabe? Pensamentos invisíveis, eles existem, mas eles são quantificados ali pela nossa inconsciência, então existe um perigo, e principalmente nas mulheres, né, de ter esse tipo de conversa que não é tão bondosa com você mesma, sabe? Então a gente vai falar disso e vai ser assim. Eu vou começar a contar da onde eu tirei e percebi esse movimento na minha cabeça. A gente vai aprofundar com algumas teorias da psicologia, assim, pouca coisa que eu sei, tá? E que apareceu na minha vida e eu vou juntar tudo assim, fazer uma bolinha e explicar mais ou menos pra vocês. E no final a gente vai encerrar com dicas práticas assim. É, Tá bem assim, como eu queria mostrar pra vocês como é o meu caderno, mas eu vou lendo as coisas e vou lembrando do que eu tenho que falar, porque imagina assim, as pessoas sempre falam, ai, você faz 1 hora sozinha, então eu preciso ter essa linha bem certinha e vocês viram, quando eu não faço fica confuso, então vocês vão ouvir barulho de páginas virando, tá? Porque a gente não trabalha com PowerPoint, é tudo manual aqui, porque eu prefiro. E eu vou pegar emprestado esses outros conceitos e tentar explicar de um jeito mais fácil. Eu espero que vocês gostem. É um assunto que eu acho super importante e que no Dilemas nas Tirinhas eu visito muito. E crio infinitas coisas em cima disso, assim. Eu acho que é um assunto que rende muito. Tá bom? Então, coloquem suas máscaras de oxigênio, tá? Porque a gente vai mergulhar nesse mar de sentimentos e descobertas. Eu amei essa frase que eu fiz. Tá bom? Então, vamos mergulhar! Cadê o Aquaman aqui pra ir com a gente? Ai, meu Deus, que piada tosca. Vem comigo, vamos lá! Yay! Então, Ivana, como foi essa o teu caminho pra chegar nessa ideia que você quer passar pra gente hoje? Bom, algumas pessoas já sabem, mas eu moro fora do Brasil já há uns 4 anos. E nesse período eu fiquei muito sozinha.
Então, o que acontece quando a gente fica sozinha? A gente se encontra com a gente mesma, né? Porque a única pessoa que tá na sala é a gente. Então, a única pessoa que a gente conversa é a gente. E nesse período eu iniciei, eu busquei ajuda externa para conseguir lidar com essa ansiedade ou com o fato de ter esse negócio online, que é o Dilemas, né? Onde eu publico as tirinhas, faço os podcasts. Um deles foi o Planejamento Selvagem, da Mariana e da Bárbara, que elas têm o podcast Mulheres que Correm com... o podcast talvez seja isso, que elas analisam os capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, a gente se encontrava uma vez por mês e elas vinham muito com esse processo de se aceitar, de ir com calma, né? De iniciar essa conversa positiva consigo mesma. A terapia também foi um processo que me ajudou muito. Eu comecei a criar consciência que eu era essa pessoa, que agora estava aqui, que tinha esses pensamentos, porque a gente, assim, né, sai da faculdade, se forma, trabalha, vive ali o dia a dia e, puf, quando você se muda, assim, para um lugar totalmente diferente, tudo vem à tona, né? E então eu comecei a tentar me cuidar melhor. E um dia, assim, o início desse caminho foi quando eu tava lá almoçando. Eu lembro desse dia que eu tinha feito um almocinho bom pra mim. E eu tava trocando uns áudios com a minha prima. E a gente tava conversando como era ser legal consigo mesmo e tal. E me deu um clique assim, cara, nada mais é do que você cuidar como você cuidaria de uma amiga, assim. Tipo, oi, Ivana, você veio aqui em casa almoçar comigo, então eu vou fazer um almoço legal pra você. Vamos aí, o que você quer? Você quer dormir? Você quer descansar? Você quer comer? Você quer... O que você quer? Quer tomar um drink? Quer relaxar? Quer trabalhar um pouco mais? Sabe, assim, criar um diálogo... Assim, essas perguntinhas pra mim, pra começar a me ouvir. E sair um pouco desse processo de solidão, de eco, que eu chamo de solitudine, né? Que é o momento solitudine, Laura Pausini. Solitudine per noi, este silêncio dentro me. Eu amo essa música cura minha bad. Quando eu vou pro YouTube eu coloco ela, passa tudo. Enfim, saindo da Laura Pausini e voltando, eu iniciei esse processo de tentar me cuidar mais. E eu lembro que nessa época eu fiz uma tirinha sobre isso, que é o primeiro caminho para você conviver bem consigo mesmo é se cuidar como você cuida uma melhor amiga. E eu lembro que teve uma ótima receptividade, meio que viralizou dentro do Dilemas, assim, porque quando esse tipo de representação, as pessoas entendem o quanto elas estão se tratando, quão bem ou mal elas estão se tratando ali, elas com elas, sabe? E nessa mesma época também eu gravei um podcast sobre autocuidado. Se você voltar 10 casas, você encontra esse podcast. Eu não lembro bem o número, mas eu sei que ele é rosa. E foi assim, eu chamo de primeira etapa, assim, que foi ouvir o que eu queria. O que você gosta de fazer, Ivana? Você tá cansada? Você quer sair? Você quer voltar? Você não precisa agradar essas pessoas. Você gosta dessas pessoas? Não gosta? Quer ficar? Quer ir embora? Sabe, assim, eu comecei a me consultar. Eu abri a clínica de consulta interna. Assim, antes eu ficava só no... não tinha consciência disso, e agora eu comecei a pôr a mãozinha no peito e perguntar pra mim o que eu queria ou não fazer. E aí a gente estende esse processo bem longo de exercícios, né? Até que vem a segunda etapa dessa evolução de pensamento, que foi quando eu comecei a trabalhar para uma outra empresa, que foi o que eu contei no último podcast, né? Que eu passei ali um tempo sem produzir tanto conteúdo pra internet, tive um pequeno burnout, assim, uma coisinha básica. E aí
eu acho que o resultado desse processo de busca também, e aí entrou a coach, que eu contei também no do passado, eu me permiti viver uma experiência nova. De me tratar bem também, de confiar em mim. Eu resgatei a minha autoestima do trabalho, né? E aí, foram 5 meses de experiência, e eu lembro que no último dia eu tava indo pro trabalho e eu coloquei assim o Spotify e tava ouvindo Lizzo. E aí eu falei pra mim mesma: nossa, Ivana, eu tô tão orgulhosa de você, de tudo que tu fez até agora. Eu tô muito feliz com tudo que tu conquistou nesses últimos meses, ó. Foi ótimo. E eu olhei: obrigada, mas assim, quem é você? Porque, gente, foi a primeira vez, bem consciente, que veio uma voz super positiva dentro da minha cabeça sobre mim. E uma satisfação genuína com aquilo que eu tinha feito, sabe? E eu fiquei tão intrigada com isso, eu falei: nossa, que bom, que bom. Eu fiquei tão feliz. Parecia assim que eu tinha recebido elogio de uma pessoa que eu sempre quis receber. Que no caso era eu mesma, né? Eu falei: nossa, mas quem é você, pessoa iluminada que entrou nessa sala e tudo ganhou luz, ganhou sentido, né? E aí eu pensei: mas o que é essa voz, né? E aí que eu iniciei o processo, que se você reparar, existe um eterno diálogo na nossa cabeça, assim. Eterno. De pequenas perguntas e pequenas respostas. Assim, o dia todo na tua cabeça. Diferente do início do processo que eu falei que era de consulta, esse processo não era assim uma consulta, era uma conversa. Então, e é uma conversa inconsciente, porque eu escuto a pergunta, mas eu não presto atenção na resposta que eu tô me dando. Por exemplo, assim, um exemplo bem besta, assim, da vida, que vocês vão sacar na hora. Ai, que lindo esse vestido. Ai, acho que eu vou usar ele hoje. Ele é tão lindo, tão florido, eu gosto dele. Ai, mas acho que vai chamar muita atenção. Acho que você não deve usar esse vestido, não. Acho que tá bom, não sei o quê. Sabe assim? Ai, mas eu queria falar minha opinião. Não, acho melhor você não falar nada. Não, a sua opinião não importa. Nem abra a boca. Ai, mas eu queria tanto colocar isso, mostrar isso pras pessoas. Acho que ainda não tá o suficiente. Sabe, essa respostinha, eu comecei a ver que ela tinha um padrão de ser ruim. Elas eram ruins, elas eram pesadas, elas eram tensas. Porque como que eu tive consciência disso? Porque se naquele dia eu notei algo diferente que era positivo, com certeza, durante todo o outro período, eu tinha sido provavelmente uma bitch comigo. Sabe? Uma pessoa que você não gosta de estar junto, assim, se você fosse analisar pelas respostas que você se dá. E eu falei: tá, eu tô achando que existe uma outra Ivana dentro de mim, né? Eu tô com essa pessoa o tempo todo, né? Eu tô com ela aqui 24 horas por dia, toda hora. Eu tô casada com uma pessoa e eu tô conversando com ela o dia inteiro. Eu tô num relacionamento comigo. E essa informação parece meio maluca, sabe, gente? Mas é como se você entrasse contigo e pudesse olhar pra esse ser que te responde essas coisas. E eu falei: eu tô num relacionamento, mas eu não tô num relacionamento bom, não. Eu acho que eu tô mais pra um relacionamento abusivo comigo mesma. Porque essa pessoa, sabe aquela amiga que você chama pra sair, assim? E que às vezes você
Ai, tem algo que diz que você não se sente bem perto dela, mas você não dá muita bola. É exatamente a mesma coisa. Você não fica consciente que você não gosta daquela companhia. Aí na hora que vocês se dão tchau e vocês saem daquele rolê, você fica mal, você não fica bem. Já parou pra pensar quais são as pessoas que você se relaciona que você fica mal? Que você acha que você tá com aquela pessoa por costume, não porque ela realmente faz bem pra ti. E ela faz aquelas brincadeiras que te deixam sem graça, falam coisas que te deixam pra baixo, mas você quase não dá bola porque se é um relacionamento tão longo da sua vida que, ela é assim. Cara, é essa pessoa que morava dentro de mim. Assim, ela era esse ser, assim. Quando a gente consegue... Quando eu faço essa analogia com amigos indesejáveis e indigestos, eu acho que a gente consegue entender. E aí que vem o mais mind-blowing, assim, que literalmente explodiu meu cérebro, foi quando eu entendi que, como eu tenho um relacionamento com amigas, amigos, professores, colegas de trabalho, chefe, avó, primos, whatever. Eu sou um desses relacionamentos da minha vida. Eu sou uma dessas pessoas com as quais eu me relaciono. E eu sou a pessoa que mais passa tempo com essa pessoa. É como se você tivesse a presença desse ser com você o tempo todo. E eu falei, caraca, eu nunca tinha entendido esse relacionamento interno que eu vivo e que vai comigo até o último dia da minha vida. E parece que eu sei que é um papo meio complexo, assim. Pra mim, até vir aqui conversar com vocês é difícil, então eu vou tentar usar outro argumento que eu lembro dos meus pequenos estudos com psicologia, que tem uma certa explicação que eu acho que se adequa a isso. A primeira explicação que eu acho que a gente pode dar aqui é que na psicologia analítica, e gente, assim, eu conheço bem superficialmente, tá? Psicóloga, se eu errar, por favor, vocês me corrijam, que eu dou um jeito de consertar depois. Mas assim, na psicologia analítica, eles dividiram a nossa consciência... tipo, a nossa alma, assim, em 5... A nossa psique, que eles chamam. Em 5 partes. E as duas que eu vou fazer o recorte hoje é o self e o ego. O self, né, que a gente hoje em dia vulgarmente conhece como o self da foto, né? Mas o self com F no final. E o ego. O self é a nossa essência, assim. É aquilo que a gente realmente é. Aquela coisa mais genuína, mais forte, mais nossa, assim. Como se fosse uma pequena luzinha dentro da gente, assim. E o ego é a máscara que a gente põe pra conseguir ir para o mundo exterior, para a sociedade, conviver sem ser tão ingênuos. É assim, a gente precisa de uma proteção para conviver em grupo e em sociedade. E o ego tá ali para isso. Ele não é nem uma coisa ruim e nem uma coisa boa. Depende da situação. Tem vezes que ele toma conta, como ele é ruim quando ele tenta te proteger demais. Por exemplo, se você quer fazer uma coisa e ele fala: ai, não, mas o que as pessoas vão falar de você? É tipo, muito pensando no externo, assim. Qual que vai ser o julgamento, qual que vai ser isso e tudo. Ele te sabota um pouco. Mas ele é muito bom quando você... ai, mas eu gosto tanto disso, mas isso tá te fazendo mal. E então é o ego, né? É o orgulho. Ele fala: não, amiga, mas a gente tem aqui... não dá mais. Isso que você tá passando é too much. Então ele te protege, né? Só que às vezes, claro, ele anda com umas más companhias, né? Que é tipo o medo. O medo é bem amiguinho do ego, assim, né? Eles são brothers. Então eu conseguia ver, assim, essa Ivana, que é a Ivana, o meu self, que é uma coisa que eu realmente queria fazer, a minha essência. E a Ivana, que os outros vão pensar. Beleza, temos esses dois em constante diálogo.
E essa linha que conecta, ela é muito aberta, porque assim, diferente dessas amizades que eu acabei de falar, aqui a gente não precisa cuidar como a gente tá falando com a gente mesma. Olha só onde eu quero chegar. A gente fala tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem filtro. É uma linha assim, ó. Porque é muito além do que de um relacionamento que a gente tem na vida real. Por isso que eu tô dizendo pra gente tomar cuidado. Porque a gente reclama, a minha família é muito invasiva, ela fala tudo que pensa, a hora que quer, não sei o quê. E imagina que é isso, só que num nível muito maior dentro da nossa cabeça. A pergunta é, qual é o tom do diálogo que tá rolando entre esse meu self, ou eu, ou o que eu quero, e essa resposta que existe dentro de mim? Esse relacionamento. Será que não precisaria ser um pouco mais cuidadoso? Porque a chance disso ser extremamente abusivo é enorme. Porque não tem filtro social, entendeu? Não tem nada ali que te faça ser sabe, se cuidar ter mais carinho na hora de perguntar uma coisa. E eu sei que talvez vai parecer que tipo, ai meu Deus, mas será que até comigo eu tenho que cuidar o jeito que eu tô falando? Será que eu tenho que ser até meio politicamente correto comigo mesmo e forçar uma coisa falsa pra me tratar, pra não ser... Não, porque não é isso. É ver como que vem esse tom, sabe? Porque às vezes na nossa cabeça a gente repete algum tipo de má educação ou maus tratos externos, a gente meio que vira o carrasco dentro, assim, e repete isso sem ter a consciência que aquilo que a gente mais odeia lá fora, a gente tá fazendo isso com a gente mesmo. E em outra analogia também, imagina assim, sabe quando aquela família tá brigando, assim, a família tá, tipo, alto nível de discussão. Isso é eu com meu self, tá? Ego e self lá conversando, trocando as ideias e... Ai, será que eu faço isso, não faço aquilo? O pau quebrando na minha cabeça, vocês sabem bem como é que é isso. E daqui a pouco toca a campainha e chega uma visita. E todo mundo assim... Tem que dar uma recolhida, sabe? Assim, opa, chegou alguém. Eu queria fazer o convite de vocês para vocês colocarem uma terceira pessoa nesse fluxo de diálogo para dar uma equilibrada. Para ser, por exemplo, assim, uma babá desses dois, para ver como é que tá sendo o comportamento. Ou um professor que tem que cuidar dos alunos para eles não colarem na prova, porque eles não têm muita noção, né, do que tá acontecendo ali, tá meio sem controle o ato. É tornar essa conversa um pouco mais civilizatória e respeitosa. Não tão agressiva, sabe? É instalar uma câmera de vigilância ali, pra ver quem vai, quem volta, quais respostas, como que... De se vigiar. É como se você chamasse... Sabe a polícia que faz ronda na rua, assim? Só pra fazer com que as pessoas continuem... A polícia não vai fazer nada, mas ela tá ali, ela gera uma certa proteção, um senso de proteção nas pessoas. Eu queria que tivesse isso, mas sem truculência, sabe? E sem ter vergonha também de deixar esses pensamentos virem. É começar a prestar atenção nas respostas desses diálogos, assim, essa primeira fase é muito só de se observar. Não se punir por ter pensado, é se acolher. Tá tudo bem, deixa o pensamento vir, não tem problema, sem ofensas, assim, mas eu quero que vocês vejam a quantidade de fluxo de pensamento que começa a aparecer. Outra coisa que a gente pode analisar, que eu acho que também encaixa isso, é sobre autoestima, né? Eu acho que esse papo também é sobre isso. Que tem gente que tem uma ótima autoestima e que consegue fazer isso, a pessoa, assim, é plena. Tem umas pessoas que são muito plenas, que confiam muito em si, que são seguras, sabe? Que
que, claro que elas têm inseguranças aqui e ali, mas elas se autoalimentam disso, sabe? Mas eu percebi que eu não era assim, que eu não sei se teve algo na infância, na adolescência que teve algum momento frágil, alguma coisa que desconectou essa conversa e que gerou essa angústia interna e que talvez agora pode ser fortificado, sabe? E aí quando eu penso, beleza, a autoestima tem muito a ver com a aprovação dos outros, a baixa autoestima, né? Que ela existe quando você persegue a aprovação externa. E aí eu lembrei de uma leitura que a Adriana, a coach, que eu contei sobre ela no podcast passado também, ela deu uma leitura sobre isso e que explicava como acontece a construção da autoestima nas crianças, né? E teve uma frase, assim, que me marcou muito nesse texto, que a diferença das pessoas com boa autoestima é que elas mesmas se colocam pra cima. É uma liberdade pra se sentir amada e querida por si mesma. Gente, olha a profundidade dessa frase, né? Assim, a liberdade pra se sentir amada e querida é uma coisa muito forte, assim. E a segunda frase que me tocou muito é que a autoestima pode ser construída durante a vida, que as pessoas que não tiveram no início ou não sabem direito como lidar, elas podem resgatar isso. E isso me marcou muito, porque parecia assim, você não tem autoestima, você não tem, você vai... se vira, você vai passar o resto da tua vida sofrendo. E não, pelo contrário. E eu acho que a autoestima nada mais é que essa criança interna, né? Que eu falo aqui várias vezes, né? E uma das explicações sobre autoestima, que ela vem independente quando você faz alguma coisa, ela vem independente daquilo ter dado certo ou não. Que a pessoa que tem autoestima, ela se ama independente do resultado daquilo que ela fez. Ela se ama pelo que ela é. E esse estudo, todo esse papo de autoestima, ele é muito legal, porque ele te liberta, assim, né? Então a gente acaba, não, eu fiz isso aqui que eu fiz deu errado, eu não vale a pena. Não, isso aqui deu errado, mas eu continuo sendo uma pessoa que pode aprender. Eu continuo sendo inteligente, capaz. É só isso que não deu certo. Meu Deus, só de pensar nisso dá um quentinho no coração de que há a possibilidade de você recuperar isso, né? E então eu queria dar algumas pequenas dicas de como começar a construir um diálogo positivo e ao mesmo tempo honesto consigo mesmo, sabe? O que você pode fazer para melhorar esse teu sentimento? Assim, de início, bem facilzinho. Vai ser uma coisa bem engraçada e complicada e feliz e louca de se fazer, que é prestar atenção nas ações do dia a dia. Reparar como que você se sente fazendo elas. Como que você se sente quando você chega no teu trabalho? Como você se sente quando você sai com aquela pessoa? Como você se sente quando você faz um exercício ou quando você chega em casa, sabe assim? E começa a reparar como que os teus sentimentos vão e voltam durante o dia e como isso te afeta. Eu acho que essa é a primeira etapa para se perguntar o que você quer fazer mais ou não. Quando você sabe o que você gosta mais ou não, você começa a ter mais poder de tirar e pôr as coisas na tua vida, sabe? Você começa a se sentir mais confiante para mexer alguma coisa se precisar. Mas de início, só perceba como que o seu ego, o seu self conversam durante o dia e como você se sente fazendo essas atividades. Quando você encontrar algo que você gosta, você pode ser o seu próprio apoio e incentivo. Reforce aquilo que você tem de bom, aquilo que você fez.
Ah, eu tentei fazer essa receita de bolo, mas o bolo não cresceu. Bom, pelo menos eu tentei fazer um bolo. Eu aprendi que não dá pra fazer assim, dá pra fazer daquele outro jeito. Ai, nem bolo eu presto pra fazer, sabe? Não é. Não, reconheça o que tu fez de bom. Parabéns por ter feito algo, sabe? Assim, bem. Você vai se tratar como uma criança feliz, como uma criança gosta, né? Quando uma criança tenta alguma coisa, você fala: ai, meu Deus, olha aí o que você fez. Não, você fala: isso, parabéns, vamos tentar de novo outro dia. Vamos fazer outra atividade. Sabe assim, é ser você ser a tua autoestima, você construir isso, você ser fonte de apoio e incentivo que você sempre quis. Você pode ser isso. Você pode fazer isso sim por você mesma. Não é errado, não é feio, não é ruim. Pode fazer. Outra coisa que esse texto que a Adriana deu me colocou, que na minha cabeça era assim: ah, eu falo alguma coisa, eu rebato com uma coisa, tipo assim, eu falo uma coisa ruim pra mim, vem o pensamento e eu rebato com uma coisa boa. No texto ele fala assim, ó: aprender a argumentar por causa própria. Ou seja, alguém: ah, Ivana, você não fez o bolo. O bolo que você fez não deu certo. Aí você responde assim: nossa, mas eu sei fazer um molho de macarrão muito bem. Eu sei fazer outras coisas muito bem. Esse bolo não deu certo, mas pelo menos eu tentei fazer, entendeu? Você acha outras, você argumenta, contra-argumenta na sua defesa. O problema de quando a gente tem baixa autoestima, a gente não argumenta contra. A pessoa fala: não ficou bom, a gente aceita. A gente não fala assim: tá, mas e isso? E aquilo? Onde que eu posso melhorar? Entendeu? É diferente a postura. É uma postura mais... não é tão vítima. É uma postura tipo: beleza, o que eu posso... ativa, assim. Você quer fazer uma coisa, você quer expandir. Eu lembro também um exemplo que eu passei ultimamente, que eu fiz vários freelas de design e na hora de buscar referências eu ficava lá: ai meu Deus, eu queria fazer esse estilo, aquele outro estilo, uns estilos super complexos, assim, que eu jamais alcançaria. E daí eu falei: ai, Ivana, você nunca vai aprender a fazer isso. Daí eu veio o contra-argumento: não, mas o que você sabe fazer? E esse outro teu traço? E esse negocinho que você sabe fazer? Sabe? Confia no teu trabalho, Ivana. Faz aqui, mas isso aí você não sabe fazer, mas isso aqui você sabe. Então vamos fazer isso aqui, sabe, sim? Outra coisa que a gente tem é uma pira. Às vezes a gente entra numas piras assim: ai, fulano não gosta de mim. Ai, as pessoas estão falando mal de mim. Ai, as pessoas estão me julgando, não sei o que, não sei o que. Pra começar, olha, eu posso garantir que 95% das vezes que você afirma isso, você tem poucos fatos a respeito. Alguém que realmente chegou pra você e falou: eu não gostei, né? Tem isso. Às vezes tem os haters, tem as coisas, tem. Mas o que você pode fazer é falar que tem um monte de outras pessoas que te amam, tem um monte de outras pessoas que gostam de você. Você é amável e você é querida. Então, assim, tudo bem se tiver uma ou outra pessoa que não goste de você no mundo. Tá tudo certo, mas tem outras 1000 que gostam, que querem ter você perto, que admiram teu trabalho. Então foca na abundância do amor das outras pessoas, não naquelas que não estão interessadas mesmo em você. Então deixa, sabe? Eu sei que é difícil e eu sei que eu vou dar essa resposta, mas ainda o sentimento de dor, de não ser amado, fica, tá? Mas você precisa contra-argumentar, você precisa lembrar das outras pessoas. E quanto mais você faz esse exercício, mais rápido você se tira da bad. E isso que a Adriana me dizia: vai bater 15 bads, 1000 por dia. O lance tá quanto mais você consegue se tirar delas mais rápido. Tem umas que vão durar mais, tem umas que vão durar menos, tem umas que você pode se... rapidamente você tira aquilo da tua cabeça. E, gente, funciona de verdade, assim, sabe? Outra coisa. Se você quer compartilhar alguma coisa na internet, tem medo. Ai, meu trabalho não tá bom o suficiente, eu não sei se eu coloco isso, se eu faço isso. Meu,
Fala assim, eu tô em constante evolução, isso eu tô satisfeita com o que eu desenvolvi até aqui. Eu tô feliz comigo mesma por ter me apoiado. Que bom que eu me dei a chance de tentar fazer. A próxima vez vai ficar melhor. E eu tô cada vez mais. Isso aqui já é uma grande conquista. Sabe quando você olha com carinho para aquilo que você criou? Então, é esse movimento que você tem que ter quando vier esses pensamentos bandidos na sua cabeça. Esses roubam tua felicidade. Outra coisa legal que o texto falou é reforce você, não só o teu comportamento. Por exemplo, assim, você fez esse trabalho. Não só o trabalho ficou muito bom. Não, você fez um trabalho muito bom. Você como pessoa, independente do teu resultado, como você agiu nesse trabalho foi muito bom. Sabe? Reforçar o quem você é e não só o resultado daquilo que você faz. Isso explode a cabeça. Dá pra ficar falando horas só sobre isso, sabe? Outra coisa, se permitir fazer aquilo que eu disse, se permitir mais fazer o que te faz bem. Eu adoro que a Guide fala assim, a gente... O problema das mulheres não é que elas se acham feias, é que elas querem colocar uma coisa, elas se acham bonita demais e não querem mais usar. Aí elas se sabotam. Pôs o brinco? Tá bonito com aquilo ali? Sai com aquilo ali. Quer pôr o batom vermelho? Põe o batom vermelho. Se reforça. Não, na hora de pôr, assim... Claro que você não precisa se forçar, mas se você realmente quer fazer... Siga em frente. Seja pessoa amiga. Ficou lindo, tá maravilhoso. Todo mundo vai amar, sabe? Ser essa pessoa que se põe pra cima. Nossa, eu tô bonita. Eu tô bonita mesmo. E quando você sai bonita, com uma roupa legal, quando você se veste... Eu tô falando muito nesse recorte da moda, que é uma coisa que a gente convive todo dia. Parece que você... Sabe aquela coisa do sustentar o look? Sustentar o look fica uma coisa natural, fica bonito, se liberta pra viver uma experiência de vestir algo massa, assim. Isso é tão, tão libertador, sabe? Se vestir com as roupas que querem, com as cores que querem. Meu Deus, isso é... Eu não sei, eu comecei a fazer isso aqui depois que eu me mudei, vestir mais o que eu quero e a minha vida mudou. Assim, eu me sinto tão bem quando eu saio na rua, mais assim, com a roupa que eu visto, que tem a ver com a minha personalidade, que é libertador. É um sentimento muito legal. Outra coisa, não se exija demais. Abaixe a exigência e avance mais devagar. Por exemplo, tem que entregar as coisas pro chefe. Não, mas eu vou entregar isso, aquilo, mais aquele outro, mais isso aqui. A gente começa a inventar 1000 coisas, porque aquilo nunca vai ser o suficiente, que a gente tem que dar mais. Seja aquela voz da sabedoria. Amiga, isso vai dar tempo? A gente realmente precisa fazer tudo? Ou a gente pode reduzir um pouquinho... Inovar em algumas coisas, mas aí fazer uma coisinha bem feita. Da próxima vez, a gente avança um pouquinho mais. Dessa vez, vamos fazer assim? Vamos. Deu certo? Avança. Deu certo? Avança. Vai indo, sabe? De pouquinho em pouquinho. Porque o que acontece? A gente põe muita exigência, a gente se frustra e nunca mais tenta aquilo. Não, vai aos poucos, devagarito. Aumenta a exigência e aí você entrega e você ganha o quê? Confiança. E confiança é o que a gente tá precisando nessa nossa conversa. Outra coisa, tente não se punir. Não se puna quando as coisas derem errado. A gente vive numa cultura de muita punição, tanto com comida. Eu comi aquilo, eu não posso ser. Eu comi esse X, aí eu tenho que caminhar 300 quilômetros porque eu comi esse X. Eu fiz isso aqui. A gente fica se punindo na cabeça. Muito. Então, quem sabe se a gente ser mais acolhedor. Porque se você for ver, a gente tem quase medo de trabalhar com a gente mesmo. O exemplo que eu dei. Lembra que eu falei que no outro trabalho eu tinha sido uma pessoa um pouco melhor comigo mesma? E, gente, aí é que tá o grande fechamento dessa história. É que
eu apliquei essa coisa de ter o outro relacionamento e eu comecei a ser mais legal comigo. E eu me senti muito melhor. Por quê? Porque eu sabia que aquela Ivana que eu estava convivendo 24 horas por dia, se eu fizesse alguma coisa errada, ela não ia me punir. É como se você convivesse com uma pessoa que tá sempre brava e você... Qualquer cagada que você vai fazer, a pessoa explode, sabe? É muito melhor você conviver com uma pessoa que vai dizer, calma, vamos, senta aqui, qual que é a tua dúvida? Vamos conversar. Imagine um professor que não tivesse paciência de ensinar. Todo mundo já teve isso na vida. Aí você fala, professor, eu não sei fazer isso. Como que você não sabe fazer isso? Quem que aprende num ambiente desse? Ninguém aprende. Então, seja mais acolhedor. Fale assim, eu quero te... Ivana, olha aqui pra mim. Eu quero te ouvir. Eu quero ver a tua opinião honesta, que é essa Ivana, o self e o ego, tá? Ego. Eu quero ver o que você tem pra dizer. Eu quero a tua opinião. Quero saber o que você acha. Você é um grande protetor. Eu quero você jogando no meu time. Eu não quero você jogando contra comigo. Vamos vamos trabalhar em equipe. Quando vocês trabalham em equipe? Vocês sabem, tudo aí vocês trabalham em firma. Alguém aí começa a cortar as cabeças. Ninguém mais aguenta chefe assim. Todo mundo pede pra sair com um ambiente de trabalho assim. Então imagina que você tá numa equipe, você conversa. Como que a gente pode fazer? Você cede um pouco lá. O ego cede aqui, o self cede aqui. Vocês vão juntos construindo essa nova autoestima. Equilibrando o que sai de você, o que entra em você, sabe? Assim, mais consciente do que tá acontecendo. A vigília. E por fim, gente, é ser uma boa companhia pra você. Se a gente é um dos relacionamentos que a gente tem, vamos ser uma das pessoas que a gente gosta de passar o tempo. Olha que legal que é quando você gosta de passar o tempo com você mesmo, sabe? Aquele pouco tempo que você passa sozinho, você passa bem e não cheio de noias, né? É difícil. Eu tô em constante desenvolvimento disso. Todo dia, toda hora. Eu tô construindo a minha autoestima. Esse podcast é basicamente sobre isso. Mas eu tô aqui prestando atenção e tentando não repetir esse sentimento de essas respostinhas evil. Tentando ser a pessoa bacana, o amigo legal, o professor que tá pronto sempre pra ouvir a dúvida que eu tenho, sabe? Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Aqui tem... Bom, vocês me escrevam se vocês conseguirem, o que vocês acham disso, se vocês já tinham pensado sobre isso. Se observem, se amem, se apoiem, sejam essa pessoa que está construindo uma boa autoestima, que está recuperando isso. Tem como. E se vocês quiserem avaliar esse podcast no iTunes, para quem escuta lá, ou escrever um feedback, ou escrever pra gente lá no Instagram, @Dilemas da Ivana. Temos no Facebook, Dilemas da Ivana, temos blog. É muito legal sempre receber essas mensagens. E, gente, eu juro pra vocês, é o apoio que eu tenho pra continuar tendo essa coragem de vir aqui e dividir com vocês todos esses pensamentos e me editar, né? Porque eu tenho que ouvir o podcast, ouvir o que eu falo. É um processo, assim, bem de você se aceitar e se acolher, né? Não existe processo perfeito, assim. Então, pra mim significa muito, mesmo que seja uma pessoa só e que escute e goste, eu já ganho o dia, tá bom? Então, aguardo vocês até o nosso próximo encontrinho aqui. E semanalmente eu posto tirinhas, textos e stories divertidos lá no Instagram, se vocês quiserem seguir a gente. Então, tá bom! Então, tchau! Yay!